Oi, hoje eu vou falar sobre como funcionam os investimentos de REITs, Real Estate Investment Trust. Bom, primeiramente, o que são REITs? É uma forma de você receber aluguéis mensais, só que de uma forma, digamos, terceirizada. Como assim terceirizada? É como se você contratasse uma empresa, uma imobiliária, para fazer o recebimento de aluguéis para você. Só que de uma forma um pouco mais diferente. É feita ao invés de um pensamento micro, por exemplo, você ter uma casa, você ter um apartamento, é feito de forma macro. Ou seja, na maioria das vezes as empresas são donos de galpões logísticos, de lojas, de hotéis, de shoppings, de conjuntos habitacionais, várias casas, vários apartamentos. Então, você não está fazendo investimento no micro, você está fazendo investimento no macro, em várias coisas, no conjunto, no compêndio. Isso são os REITs. Para você que estuda investimentos, você deve estar se perguntando, mas eu conheço isso de algum lugar. Exatamente. Esses tipos de investimentos, eles também existem no Brasil. O nome no Brasil é fundos imobiliários. Exatamente, os FIIs. Tão famosos FIIs, eles também existem fora, porque os REITs, eles são negociados desde 1960. Os FIIs, eles começaram a ser negociados no Brasil em 2008. Os REITs, eles existem há muito mais tempo do que os FIIs, como eu digo sempre. Os investimentos no Brasil, eles foram adaptações dos investimentos internacionais. Eles pegaram os investimentos internacionais e adaptaram para a realidade do Brasil. Ou seja, os REITs, eles existem há muito mais tempo, são mais consolidados, estratégias, sim, tem metodologias mais complexas, maiores em relação aos FIIs. Uma possível análise também para os REITs são que eles meio que substituem o mercado imobiliário. Ou seja, se você tem aquele sonho, eu vou ter 3 casas e vou alugar. Beleza, na maioria das vezes você tem que pensar se você realmente vai ter lucro ou não. Como assim? Exatamente. Por exemplo, quando você tem um imóvel, você tem gastos, você tem impostos e você tem o recebimento se você tiver um inquilino todo mês e se ele pagar. Se tem o terreno desvalorizando, tem impostos que você tem que levar em conta. Então tem muita coisa para você levar em conta quando você tem um imóvel. Não é simples assim. E nos REITs é um pouco diferente. Como é que funcionam os REITs? Mais de 90% dos REITs, eles são fundos de tijolo. São nada mais nada menos investimentos em mercado imobiliário para a geração de renda. A maioria deles funciona dessa forma. Beleza? Além disso, nos REITs, as empresas têm a obrigação de distribuir 90% dos lucros tributáveis da receita tributável aos acionistas em forma de dividendos. No Brasil, ele funciona de uma forma semelhante, só que a porcentagem é um pouco maior, é de 95%. Aqui é de 90%. Mas o objetivo é o mesmo. Algumas regrinhas a mais dos REITs para você entender um pouco mais como funcionam. Primeira, são normalmente administrados por um conselho de diretores e administradores que fazem a projeção, que montam a estratégia dos REITs. Elas têm a obrigatoriedade também de ter no mínimo 100 acionistas no seu primeiro ano como REIT. Outra obrigatoriedade também dos REITs é que na segunda metade do ano ela não pode ter mais que 50% das suas ações totais na mão de 5 pessoas. Ou seja, os REITs, eles têm objetivo de ser tipo de investimento que ele é diversificado e está na mão de várias pessoas, que ele não depende de poucas pessoas. Um tipo de investimento que tem o objetivo de pensar no acionista, de pensar no pagamento de dividendos, pagar os aluguéis, distribuir o lucro para os acionistas. Tem o objetivo de ser um tipo de investimento perene, que ele vai durar por muito tempo, por longo prazo. Você vê que ele foi criado em 1960 e a cada ano que passa ele está cada vez mais estável. É um tipo de investimento que ele tem esse objetivo. E além disso, os REITs, eles têm obrigatoriedade de investir de no mínimo 75% do seu lucro em investimentos do setor imobiliário ou também em dinheiro. Ou seja, os REITs, eles têm que sempre reinvestir no próprio negócio, investir no crescimento, consequentemente investindo também na economia, impulsionando a economia e também
também, consequentemente, pagando cada vez mais para os acionistas, valorizando os acionistas e valorizando a economia no geral. Por isso que a economia sempre funciona de uma forma cíclica, de uma forma constante. Para você ter uma ideia, esse mercado de REITs, ele gira em torno de 10 trilhões de reais. Compende opções de mais de 200 fundos. Então você vê que você tem várias opções para você poder investir nesse mercado. Agora vamos falar um pouco sobre dinheiro, retorno. Como é que é o retorno dos fundos imobiliários? Primeiro, vou te explicar como é que funciona, como você ganha dinheiro com os fundos imobiliários. Qual que é a vantagem de investir em fundos imobiliários? É o nome fundos imobiliários porque é o nome em português, mas os REITs funcionam exatamente da mesma forma. Como você pode ganhar dinheiro com os REITs? Primeira forma, comprando as cotas dos REITs. Como assim? Exatamente. Um exemplo simples para você entender. Se eu compro, por exemplo, uma cota de 100 euros, ou 100 dólares, ou 100 reais, 100 a unidade. Essa cota, no mês que vem, está valendo 101, eu ganhei 1, certo? A minha valorização foi de 1%. A segunda forma de eu ganhar dinheiro com os REITs é o pagamento de dividendos. Todo mês, os REITs vão me pagar com a frequência mensal um determinado dividendos. Não importa se a cota sobe ou se a cota desce, todo mês o pagamento é sagrado na sua conta, beleza? Então você recebe direto no seu saldo aquele dinheirinho dos REITs. Vamos de volta ao exemplo. Lembra que você investiu na cota 100 e no outro mês pegou 101? Você ainda tem a segunda forma de lucro, que são os pagamentos de dividendos. Vamos dizer que cada cota te pagou 1. Então, no mês, você ganhou 2%. Nesse exemplo, lembre-se, não é uma regra, é só um exemplo. Nesse mês, você teve o lucro dos dividendos e teve o lucro da cota. Beleza? Mas vem cá, Felipe, como é que é a rentabilidade assim, dos REITs? Me fala aí mais ou menos se é uma vantagem ou não investir. Normalmente, nada é fixo, nada é fixo. Os REITs, eles estão contemplados nos tipos de investimentos de renda variável, ou seja, eles podem variar. O que dá para ser feito é uma média, para eu te passar aqui para você entender mais ou menos como é que funciona. Quanto está essa média atualmente? Está em torno de 10 a 15% por ano de rentabilidade. Ou seja, mais ou menos ali, vamos colocar no exemplo, 1%. Então lembra aquele exemplo que eu coloquei, 101 mais 1? Ele é mais ou menos a metade disso. É uma média de rentabilidade por ano. É a rentabilidade que é aproximada, beleza? Estou te passando aqui como é que funciona mais ou menos a funcionalidade dos investimentos em REITs, mas tudo vai depender da sua estratégia, tudo vai depender do seu objetivo. Sempre pense em longo prazo. Quanto mais você pensar em longo prazo, melhores vão ser seus resultados. Aí você chega para mim, Felipe, quanto que você investe em REITs? Eu destino uma porcentagem entre 10 a 15% da minha carteira total para os REITs. É uma porcentagem que eu julgo legal para mim, uma porcentagem aceitável. E como que eu faço para ter acesso a esse tipo de investimento? Para você ter acesso aos REITs, você precisa ter uma conta em alguma corretora do exterior. Vou deixar aqui na descrição o link da corretora que eu utilizo aqui no exterior para servir de exemplo para você, se você quiser dar uma estudada mais sobre isso, certo? Além disso, algo que você precisa observar também nos REITs é em relação à tributação. Se você que está me assistindo agora estiver no Brasil, por exemplo, você precisa observar como que é feita a tributação entre Brasil e Europa, entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e outro continente que você vai investir os seus REITs. Seja lá qual for o país que você vai investir, você precisa estudar a tributação entre o Brasil e o país que você vai investir. Por exemplo, eu estou na Itália. Se eu quiser investir nos Estados Unidos, eu preciso estudar a tributação da Itália e dos Estados Unidos. A tributação da corretora que eu utilizo, por exemplo, para a China ou para o Japão, ou seja lá qual for o país que eu vou investir. Lembre-se, quando você, por exemplo, investe em fundos imobiliários, normalmente você está investindo em empresas só que funcionam no Brasil, estão direcionadas ao Brasil, ou seja, você está muito limitado a um país só. Quando você começa a investir em investimentos internacionais, você está exposto a vários países, então você tem que estudar a funcionalidade, como funcionam os investimentos nos países. Quando você começa a investir internacionalmente, você abre a sua cabeça para várias possibilidades. Pelo fato que eu falei aqui, quando você abre a sua cabeça para investimentos internacionais, lembre-se, isso tem um ponto positivo também, que os REITs, eles são negociados no mundo inteiro.
Então eles são muito acessíveis, eles têm uma liquidez altíssima, porque lembre-se, eles estão sendo negociados no mundo inteiro. Nego do mundo inteiro está querendo comprar, ou está querendo vender os seus REITs. Então, se você quiser ter acesso aos REITs, e além disso, outra característica muito boa também dos REITs é que eles são muito utilizados para o objetivo de longo prazo. Então, se você que está me assistindo agora tiver o interesse de viver de renda, de ter uma renda passiva, os REITs são muito bons para isso. Eles te pagam mensalmente e com essa renda mensal você pode ter uma renda extra por mês, você pode ter um dinheiro extra para pagar suas contas, para pagar seu custo mensal. Seja lá qual for o seu objetivo, você pode ter um dinheiro extra para que você possa bater suas metas, realizar seus sonhos. Lembre-se que cada tipo de investimento ele tem um objetivo diferente, cada pessoa tem um objetivo diferente, cada tipo de carteira, cada tipo de investimento, por exemplo, um investimento nacional, um investimento internacional, eles têm objetivos diferentes, eles têm características também um pouco diferentes. Nem sempre todos os investimentos eles são iguais, todos têm uma característica diferente. E mesmo que, por exemplo, esse investimento seja no Brasil e esse seja internacional, sejam a mesma coisa, mas eles sempre têm um ponto de diferença. Eu particularmente gosto muito dos REITs porque eles me dão uma rentabilidade mensal, eu consigo pegar esse dinheiro e reaplicar, porque o meu objetivo também é ter liberdade financeira, viver de renda, é ter uma renda passiva. Mas atualmente eu estou reinvestindo tudo. Então o dinheiro que entra eu reinvisto, o dinheiro que entra eu reinvisto. Onde que entra esse dinheiro? Entra no seu saldo. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 10, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão de cotas, eu recebo o dinheiro e reaplico, pego o dinheiro das cotas de um REIT, uso esse dinheiro e compro mais REITs. Então eu vou fazendo esse fluxo, vou fazendo uma bola de neve positiva para que cada vez mais o meu patrimônio suba, beleza? Esse é mais ou menos a minha estratégia quanto aos REITs. Espero que você tenha compreendido mais ou menos como é que funcionam os REITs. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí que eu respondo para você, beleza? Muito obrigado e até a próxima!